Fala galerinha pensante, tudo bem com vocês? Meu nome é Letícia, aqui é Casa de Pensamentos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Lendários, da Tracy Deonn. Eu espero de coração que eu tenha pronunciado o nome dela certo, mas eu não tenho certeza. Hoje a gente vai falar sobre esse livro sensacional que eu li no começo de fevereiro. Eu comecei a leitura de Lendários a partir do Clubinho dos Inscríveis do Alec, mas eu não consegui seguir exatamente as datas, né, de metas específicas para o livro, então eu acabei terminando de ler um pouco mais tarde do que o pessoal. Mas, gente, que delícia de livro! Lendários vai contar pra gente a história da Brie Matthews, uma garota de 17 anos que acabou de perder a mãe e entende que precisa se afastar de tudo, né? Assim, ela meio que tenta fugir do processo de luto pelo qual ela tá passando, o que eu pessoalmente entendo, porque não é nada fácil. Então, ela vai pra faculdade em outra cidade, se eu não me engano. Eu não lembro se é outra cidade ou outro estado. Mas é bastante irônico, porque é a mesma faculdade que a mãe dela frequentou. E a autora também. E ela se muda pra lá com a melhor amiga dela, melhor amiga de anos. Logo no primeiro dia dela, antes das aulas começarem, ela vai pra uma festa com outros adolescentes lá no meio do mato e ela vê um demônio. É exatamente isso. Assim, não é um demônio exatamente como a gente conhece pela mitologia cristã, mas é o primeiro nome que a autora dá para essas criaturas que, pelo resto do livro, ela vai chamar de cria das sombras ou crias sombrias, alguma coisa do tipo. Aí ela vê esse demônio, o que ela não devia ser capaz de fazer, e ela também é testemunha de 2 veteranos da faculdade dela matando esse demônio, o que ela também não devia ser capaz de fazer. Depois disso tudo, um dos veteranos que participou ali da morte daquele demônio enfeitiça a Brie para que ela tenha a memória manipulada, de modo que o que ela viu não seja exatamente o que ela vai lembrar de ter visto, mas ela é resistente ao feitiço desse cara. E ele não dá certo. E essa também é uma habilidade que ela não devia ter. Bom, durante toda essa confusão, que começou com todo mundo achando que eram 2 adolescentes brigando, alguém chamou a polícia. E chocando um total de 0 pessoas, somente a Brie e a melhor amiga dela, que são as únicas pessoas não brancas ali naquele meio, são escoltadas pela polícia de volta para o campus. Por causa disso, elas são chamadas para a sala do reitor no dia seguinte, e ele é um escroto, um puta babaca, e ele determina que a Brie vai precisar de um acompanhante, um veterano que a acompanhe durante um tempo aí, para garantir que ela não vai se meter mais em confusão. O veterano designado a ela é o Nick Davis, um loiro branquelo que tem uma personalidade meio Golden Retriever, mas que também é bem gostosinho. E ele tá lá todo animado para conhecer a Brie, para fazer amizade, até que eles são atacados por mais demônios e a Brie acaba se machucando. E o Nick, que também consegue ver demônios, acaba tendo que levá-la para a sede da Ordem da Távola Redonda. Lá, a Brie é curada e atacada de novo, mas dessa vez não foi por um demônio. Lembram do veterano que eu comentei, que enfeitiçou a Brie, que matou o primeiro demônio que ela viu? O nome dele é Selwyn Kane e ele é um gosto. Ele fica meio obcecado pela Brie, porque ela tá em todos os lugares que não devia estar, em momentos que não devia estar, e ele tem certeza que ela é um demônio disfarçado, enviado ali para atacar a Ordem. Só que por ordem do Nick, o Selwyn só a enfeitiça novamente. E ele não tem ideia de que os feitiços dele não funcionam com a Brie. E o Nick leva ela embora. Depois disso, ela tem uma conversa muito franca com o Nick. E ele acaba contando para ela que confusão toda que tá acontecendo. Ele explica para ela sobre a Ordem da Távola Redonda. Sim, aquela Távola Redonda do rei Arthur, lá da Grã-Bretanha. Inclusive, esse livro me deixou num ciricutico infernal para ler As Brumas de Avalon. Aqui, o Arthur Pendragão não é uma lenda, como é pra gente, né? Ele é real. E os Cavaleiros da Távola Redonda também foram reais. E desde os primórdios, eles todos combatem criaturas sombrias. É por isso que a Ordem da Távola Redonda existe. Os descendentes desses cavaleiros mantêm a ordem ativa até os dias de hoje
E aí, de tempos em tempos, os demônios se organizam para começar uma guerra, que eles chamam de Camlann. Nos dias de hoje, a gente tem um bando de adolescentes sendo herdeiros do Arthur e dos Cavaleiros da Távola Redonda e também do Merlin. Porque sim, o Merlin também era real e também deixou descendentes. Depois dessa conversa, a Bree percebe que uma das memórias que ela tem da noite em que ela foi notificada da morte da mãe dela foi adulterada por um mago da Ordem, através de um feitiço igual a que o Cell tentou fazer com ela, entendeu? Para manipular as memórias, para que ela não se lembrasse exatamente do que ela viu. Isso deixa ela ainda mais biluteteia das cabeças e ela começa a suspeitar de que a Ordem assassinou a mãe dela. Para chegar no fundo dessa história, ela conta com a ajuda do Nick para se infiltrar na Ordem, e aí a gente vai acompanhá-la enquanto ela faz todas as descobertas que ela pode, e também vai acompanhar ela sendo confrontada pelo próprio luto. Tá bom, agora vamos lá pra minha opinião, que isso aí tudo foi só um resumo da história. Gente, eu não esperava gostar tanto desse livro. De verdade. Quando eu comecei a ler, eu fiquei bem... porque eu achei que ia ser só mais uma fantasia, entendeu? Que mais uma vez usa mitologia europeia, como todas as outras fantasias que a gente conhece por aí. Mas não, a autora colocou muitos elementos novos e ela trabalhou tudo isso de uma maneira muito inteligente. Ela conseguiu pegar um tema que eu acho já batido e cansativo e transformar em algo meio que inusitado. Então eu gostei muito desse livro. Eu achei muito delicado e muito verdadeiro o jeito com o qual ela faz a Bree lidar com o luto dela. E fica ainda mais interessante quando a gente descobre que ela utilizou das próprias experiências com o luto de perda, né, de pessoas próximas dela para criar essa relação no livro. E assim, os comentários sobre as tensões raciais que a Bree passa sendo uma adolescente preta no sul dos Estados Unidos são... Eu gostei muito como ela não só cria situações de desconforto, de tensão racial entre figuras de poder e figuras oprimidas, como na cena do policial levando a Bree até o campus da faculdade lá no começo do livro, como ela também mostra o racismo velado que existe entre pessoas que se dizem antirracistas. Tem uma cena que é muito oportuna no livro e que eu achei muito importante de ser colocada, que é uma cena onde a Bree tá no bar com outros adolescentes da Ordem e ela tá falando com o Greer e eu acho que com a Felicity, que são pessoas que são amigas dela ali dentro daquele ambiente, e de repente tem dois pares de mão tentando ficar pegando no cabelo da Bree assim, do nada, sem aviso, sem pedir permissão, sem qualquer tipo de contexto. E aí a Bree dá aquela surtada justa e coloca as duas bonitas no lugar deles. E tanto o Bree quanto a Felicity ficam super sem graças. Porque são pessoas que gostam da Bree e que não tinham malícia nesse comportamento. Só que o comportamento por si só já é malicioso, já é um comportamento racista. E eu achei muito bacana da autora colocar esse tipo de discussão aqui, porque é o que eu falei. Normalmente quando a gente vê a representação de racismo na mídia, é algo muito hierarquizado, né? O de cima para baixo, a figura de autoridade, um policial, um juiz, entendeu? O chefe para com o empregado, qualquer coisa do tipo, e a gente não vê essas representações mais horizontais, que é de uma pessoa comum para outra pessoa comum. Uma pessoa comum branca que tem determinada consciência social, só que ainda assim reproduz comportamentos racistas, porque não para pôr a mão na consciência e pensar antes de fazer. Então assim, isso mostra como pessoas brancas que até participam da luta antirracistas precisam sim estar sempre atentas ao seu comportamento. A gente precisa sim questionar cada atitude que a gente vai ter antes de ter essa atitude e questionar com a gente mesmo, tá? Para ter certeza de que a gente não tá reproduzindo nenhum comportamento babaca. Eu gostei muito de como a autora trata os personagens como pessoas inteligentes e capazes de tomarem boas decisões. Normalmente quando a gente tem fantasias com adolescentes, fantasias young adult e etc., a gente vê os adolescentes
metendo os pés pelas mãos a todo momento, tendo atitudes extremamente burras, sendo muito infantilizados até. E isso pra mim é muito incômodo, porque parece que adolescente não sabe o que tá fazendo, não tem consciência dos próprios atos, nesse sentido. E aqui não. Aqui a gente tem uma protagonista que é inteligente, por mais que sim, ela tome atitudes que sejam imaturas e que claramente não é a melhor coisa que ela devia fazer, mas enfim, tem a imaturidade da idade dela em si. Eu gosto que a autora não tratou os adolescentes como se fossem burros, entendeu? São personagens inteligentes, personagens que têm consciência das suas atitudes e do que eles estão fazendo, por mais que às vezes isso dê muito errado. Bom, agora eu vou falar de um aspecto do livro que talvez possa ser considerado spoiler. Então, se você não quiser correr o risco de pegar algum spoiler, você vai para essa minutagem aqui, que eu já vou ter terminado de falar. A principal coisa que me fez amar esse livro foi o conceito de arte de raiz. Sendo um bandista, eu tô sempre fazendo alguns paralelos na minha cabeça, dependendo do tema do que eu tô consumindo. E muita coisa é passível de se comparar, assim, no sentido de analisar de um e de outro, ver suas semelhanças, ver suas diferenças. E eu sempre fico muito impressionada com a semelhança entre práticas umbandistas e as práticas de outros cultos, outras religiões, outras seitas que também são originárias da diáspora. Porque a Umbanda é uma religião de matriz africana. Eu não estou falando aqui que são a mesma coisa, né? Que todas essas religiões, esses cultos são os mesmos, mas eles têm muitas semelhanças. E isso é um reflexo da origem delas, né? De onde elas vieram. E, gente, o que eu vi de semelhança entre a arte de raiz e a Umbanda é do cacete. O contato com os ancestrais, as oferendas que a gente faz, a troca de energia, entendeu? Para falar com eles e etc. Tudo isso é muito semelhante ao que a gente pratica dentro do terreiro. Pelo menos dentro do terreiro que eu participo. Quando o Arthur desperta na Bri, gente, aquilo é basicamente como funciona uma incorporação. Inclusive, aproveitando aqui a deixa, se vocês quiserem que eu fale mais sobre Umbanda, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar preparar mais conteúdos para o canal e aí, se houver interesse, eu falo sobre esse tema também. Porque eu comecei a falar sobre isso e teve uma galera que se interessou, mas como passou muito tempo daquele momento até agora, eu não sei se vocês ainda teriam interesse, entendeu? Então, deixa aqui embaixo que se vocês quiserem eu vou tentar trazer mais disso. Enfim, Arte de Raiz foi o que despertou o meu amor por esse livro, sem sombra de dúvidas, mas o que consolidou o meu amor por lendários foi Selwyn Kane. Ai, gente, honestamente, nada como um antagonista sarcástico com um passado difícil e sombrio que faz referências a Crepúsculo. Outra coisa que eu gostei muito no livro e que é uma coisa que eu não percebia que eu tinha incômodo foi o fato da autora usar uma linguagem que não o latim para tratar do sistema mágico contido aqui no livro. Eu realmente não sabia que isso era um incômodo para mim, porque a maior parte das fantasias com magia que a gente vê, os feitiços são em latim, as palavras específicas são em latim, descrições, nomes de criaturas, tudo é latim. E aí, chegar nesse livro e ver o gaélico sendo utilizado, para mim foi um respiro muito, muito bom. E inclusive me lembrou que esse é um dos motivos pelos quais eu amo tanto a saga Seven Waters. Vou deixar a capa do primeiro aqui. Essa saga, muito boa também. Já li tudo, se vocês quiserem eu posso fazer uma série só sobre esses livros, porque eu sou muito apaixonada. Ai, gente, eu super amei Lendários, de verdade. É uma fantasia contemporânea super bem escrita, é bem feita, tem personagens muito bacanas. Apesar de eu ter sim sentido falta de um maior desenvolvimento para os personagens coadjuvantes, porque chegou um ponto do livro onde a Bri conversava com eles e eu não sabia quem eles eram, eu não sabia diferenciar um do outro. Mas isso é algo que pode ser corrigido tanto pela autora quanto por mim mesma, né, de prestar mais atenção no que eu tô lendo,
a partir dos próximos livros. A gente já tem o segundo livro disponível e assim, gente, eu recomendo demais. Então é isso, galerinha. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Pra mim foi muito bacana poder falar desse livro, porque ele realmente trouxe uma coisa que eu não esperava, em diversos sentidos. Deixem aqui nos comentários se vocês já leram Lendários, se vocês têm intenção de ler e o que vocês acharam. Vamos conversar sobre esse livro, por favor. Vamos dar uma continuidade nesse debate, nessa discussão, nessa conversa, nessa troca? Então tá bom. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu joinha, de se inscrever no canal, de compartilhar para mais pessoas, porque isso ajuda muito no alcance do canal. E é isso, meu povo. Um beijo e até a próxima!